em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Considerando finalmente que, dada a importância do serviço supramencionado e o risco corrido diariamente por esses profissionais, é mais que merecido que o município volte seus olhos a essa questão, garantindo aos mesmos os EPIs e uniformes necessários às suas atividades laborais. Isto posto, indica na fragmental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine urgentemente ao setor competente da municipalidade a compra de EPIs e uniformes destinados à equipe de coleta de lixo municipal. Indico ainda que seja reforçada a fiscalização do despejo de restos de podas de árvore, uma vez que alguns munícipes não vêm respeitando os locais e horários para o despejo e recolha deste tipo de resíduo. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022. Aparecido Donizete Frias, vereador. Indicação número 25, 2022. Indica no fragmental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade a realização de limpeza do espaço reservado para o calçamento da rua Sergipe, entre as avenidas Maier e Rio de Janeiro, bem como sejam notificados os proprietários dos terrenos localizados na via supramencionada que se encontram em estado de abandono. Indico ainda que a referida via seja inclusa no Plano Municipal de Pavimentação Asfáltica. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022. Aparecido Donizete Frias, vereador. Justificativa. Como pode ser observado nas fotos anexas, a via se encontra sendo invadida pela vegetação em péssimas condições, necessitando urgentemente de pavimentação. Outro sim, é visível a despreocupação dos donos de terrenos baldios no local que, em decorrência das chuvas, estão com vegetação alta, oferecendo abrigo, escorpiões e cobras. Indicação número 26 de 2022. Indico na fragmental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine urgentemente ao setor competente da municipalidade a realização de serviços de tapa-buraco e compactação de solo na cratera localizada no canteiro do cruzamento da Avenida Jeremias José de Carvalho e Rua Luiz Cavicchioli, conforme pode ser visto nas fotos anexadas. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022. Aparecido Donizete Frias, vereador. Justificativa. A referida se justifica em atendimento aos reclames dos moradores próximos ao local, os quais relatam que há aproximadamente 5 meses a cratera foi aberta e vem se agravando diariamente, que mesmo sinalizado gera transtornos e riscos aos que passam no local. Indicação número 27 de 2021. Considerando que existe em nosso município um alto número de terrenos em estado de abandono, com mato alto, acúmulo de lixo e água parada, local ideal para o aparecimento de escorpiões, aranhas e mosquitos da dengue. Considerando ainda que é alarmante o número de casos de dengue no município e na região devido às chuvas torrenciais, como também grande quantidade de recipientes jogados nos terrenos, contribuindo para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Considerando, finalmente, que a Lei Municipal 1043, de 2 de maio de 1985, traz consigo a alteração do artigo 152 da Lei Municipal 539, de 17 de dezembro de 1966, Código de Posturas do Município, onde fica claro que cabe à Prefeitura notificar o proprietário para a limpeza do seu terreno e, caso mesmo não proceda com a limpeza, fica a Prefeitura responsável pelo serviço, cobrando posteriormente o valor do proprietário, conforme dispõe a seguinte redação. Abre aspas, artigo 152. Os proprietários titulares do domínio útil ou meros possuidores de terrenos urbanos, contribuintes do ITU, Imposto Territorial Urbano, são obrigados a mantê-los limpos e murá-los e cercá-los. Parágrafo 1º. A Prefeitura notificará ditos os contribuintes com prazo não inferior a 30 dias para a realização de trabalhos de limpeza e vedação. Parágrafo 2º. Vencido o prazo estipulado e não cumprido a obrigação pelo contribuinte, a Prefeitura promoverá por obra direta a limpeza do terreno no cujo preço correrá por conta do proprietário, titular de domínio útil ou possuidor. Parágrafo 3º. Decreto do Executivo regulamentará o lançamento do preço público ou industrial dos serviços prestados para a limpeza, seu custo, lançamento e a inscrição da dívida ativa para cobrança judicial, se necessário. Isso posto, indica na fragmental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina ao setor competente da municipalidade que entre em contato com todos os proprietários de terrenos localizados na esquina do cruzamento da Avenida Maier com a Rua Bahia, e na esquina do cruzamento da Rua Paranapanema com a Avenida Vereador José Gomes Duda, notificando-os conforme da lei acima citada, e que no caso daqueles que não realizarem limpeza, a Prefeitura execute a obra e cobre do proprietário o valor do serviço. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022, Aparecido Donizete Frias, vereador. Indicação número 28 de 2022. Considerando que, conforme dispõe a legislação federal e estadual, 50% para os municípios de registro dos veículos que devem corresponder ao local de domicílio ou residência dos respectivos proprietários, considerando ainda que o município arrecadou, entre os meses de janeiro e outubro de 2021, conforme os balancetes disponibilizados no site da Prefeitura,
foi repassado o montante de R$ 1.516.787,43, considerando finalmente, mesmo com o valor supracitado, o município se conta sem equipes formadas, sem funcionários destinados para uma função de pintura, sinalização de trânsito, tanto aérea quanto de solo. Isto posto indico na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade para formar uma equipe fixa destinada a manter toda a sinalização, tanto de solo quanto aérea, sempre pintados em destaque. Indico ainda que estude a possibilidade de fazer parceria junto à Polícia Militar com o objetivo de realizar patrulhamento contra infrações de trânsito e aplicações de multa. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022, Aparecido Donizete Frias, vereador. Indicação número 29 de 2022. Indico na voz mental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que estude dentro das possibilidades a realização de serviço de recapeamento asfáltico na rua Guapi, entre os números 208 e 300. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022, Aparecida Terezinha Vecchiati Martins Mosini, vereadora. Indicação número 30 de 2022. Indico na fase mental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que entre em contato com o responsável pela distribuidora de energia Electro para que instale 2 braços de luz em cada um dos postes localizados na rua Paraná, entre os números 160 e 260. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022, Ayrton Sica Mendes, vereador. Justificativa. A indicação se torna necessária a fim de atender às reivindicações dos moradores que moram no local, haja vista que mesmo com o pagamento da taxa de iluminação pública cobrada mensalmente nas contas de luz, o local mencionado fica escuro durante a noite devido à falta de iluminação adequada, colocando em risco a integridade física de todos aqueles que passam no local no período noturno. Indicação número 31 de 2022. Indico na fase mental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade da construção de uma lombada na Avenida Manuel Teixeira Júnior, na altura do número 2609. Indico ainda que também a construção da lombada no cruzamento da rua Prefeito Antônio Alves Pereira com a Avenida São João. Indico finalmente a construção de lombada na esquina da Avenida Adolfo Schiavo com a rua Guaraniúva. Plenário, vereador José Araújo Filho, 22 de fevereiro de 2022, Nelson Pereira Costa, vereador. Justificativa. A solicitação vem atender inúmeros reclamos da população residentes próximos aos locais acima citados, quanto ao fluxo de automóveis e motos que passam pelo local em alta velocidade, atuando na prevenção de acidentes e preservando a integridade física dos transeuntes. No local citado, há uma desigualdade na continuidade da Avenida São João e muitos motoristas, ao passar pelo local, viram de forma imprudente, gerando risco de acidentes no local. Outro sim, quanto ao último local acima citado, será instalada uma academia ao ar livre, que aumentará o fluxo de pessoas. Indicação número 32 de 2022. Indico na fase mental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que entre em contato com o responsável pela distribuidora de energia elétrica Electro para que instale braços de luz em cada um dos postes localizados na Avenida Bandeirantes, entre as ruas Luiz Cavicchioli e Amazonas. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022, Nelson Pereira Costa, vereador. Justificativa. Conforme pode ser observado na foto anexa a esta indicação, a referida via já possui os postes devidamente instalados, sendo necessário somente a instalação da iluminação. Indicação número 33 de 2022. Indica na fase mental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine urgentemente ao setor competente da municipalidade a realização de serviço de retirada da grama que foi roçada recentemente no campo localizado no Jardim Marajá, bem como seja feito o roçamento das guias de sarjeta que circundam o referido local. Indico ainda que entre em contato com o responsável pela empresa Neoenergia Electro, solicitando a poda das árvores próximas ao campo acima citado. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022, Aparecido Donizete Frias, vereador. Justificativa. A referida se justifica em atendimento das solicitações feitas pelos usuários do campo suprarreferido, que relatam a impossibilidade de jogarem futebol, uma vez que, após o serviço de roçamento, foi deixada a grama cortada no local. Outro sim, conforme pode ser observado nas fotos anexadas, existem 2 árvores no local que se encontram quase em contato com a rede elétrica. E segundo relatos, em tempos de chuva ou vento, os galhos das árvores tocam nos fios, gerando assim risco de curto-circuito. Indicação número 34 de 2022. Indico na fase mental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade junto ao setor de infraestrutura municipal com o objetivo de construir uma lombada na vicinal Prefeito Coitiro Sato, próxima à estrada do bairro Ipiranga. Plenário, vereador José Araújo Filho, 23 de fevereiro de 2022, Aparecido Donizete Frias, vereador. Justificativa. Este vereador recebeu diversas reclamações sobre a questão a ser mencionada, na qual os moradores relatam a dificuldade e o perigo que passam ao adentrar na vicinal acima mencionada, uma vez que há pouca visibilidade e os veículos passam em altas velocidades.
solicitar o primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias destinadas ao expediente com votação. Requerimento 4 de 2022. Requeiro na forma mental, ouvido do outro plenário, que esta casa via ofício com votos de pesar aos familiares da senhora Érica Lorenzetti pelo seu falecimento ocorrido em 26 de janeiro próximo passado. Plenário, vereador José Araújo Filho, 14 de fevereiro de 2022, Ayrton Sica Mendes, vereador, assinado por todos os demais. Requerimento 5 de 2022. Requeiro na forma mental, ouvido do outro plenário, que esta casa via ofício com votos de pesar aos familiares do senhor Jurandir Bento da Silva pelo seu falecimento ocorrido em 20 de fevereiro do corrente. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022, Aparecido Donizete Frias, vereador, assinado por todos os demais. Requeiro na forma mental, ouvido do outro plenário, que esta casa via ofício com votos de pesar aos familiares do senhor João Lopes de Oliveira pelo seu falecimento ocorrido em 12 de fevereiro do corrente. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022, Ayrton Sica Mendes, vereador, assinado por todos os demais. Requerimento 7 de 2022. Requeiro na forma mental, ouvido do outro plenário, que esta casa via ofício com votos de pesar aos familiares do senhor Antônio Lúcio de Moraes pelo seu falecimento ocorrido em 12 de fevereiro do corrente. Plenário, vereador José Araújo Filho, 21 de fevereiro de 2022, Ayrton Sica Mendes, vereador, assinado por todos os demais. Requerimento 8 de 2022. Requeiro, na forma regimental, ouvido do outro plenário, que essa casa via ofício com votos de pesar aos familiares do ex-vereador Ilso Mazali pelo seu falecimento ocorrido em 22 de fevereiro do corrente. Plenário, vereador José Araújo Filho, 22 de fevereiro de 2022, Luiz Fernandes Tec, vereador, assinado por todos os demais. Mensagem número 7 de 2022. Pacaembu, 10 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, anexo estamos enviando a esta Casa de Leis o projeto de lei número 7 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Segurança Pública. A assinatura do convênio possibilitará ao município proceder às reformas necessárias e urgentes que a Delegacia de Polícia e Cadeia Pública estão necessitando através de parceria com o Estado. Por tratar-se de documentos que tenham urgência em serem enviados à Secretaria de Segurança Pública, apresentamos o projeto que ora segue para que seja apreciado e aprovado com a maior brevidade possível. Contando com a especial atenção desta colenda Casa de Leis, reiteramos os protestos de estima e apreço João Francisco Gnai Neves, prefeito municipal. Projeto de lei número 7 de 2022 do Executivo autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Segurança Pública para o fim que especifique da outras providências. O prefeito do município de Pacaembu faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar com o Estado de São Paulo convênios e respectivos termos de prorrogação, objetivando promover, com a participação administrativa e financeira do município, a reforma da Delegacia de Polícia do município de Pacaembu. Artigo 2º. As condições de execução do convênio serão estabelecidas no convênio a ser assinado entre o Estado e o município. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de recursos contemplados nas dotações orçamentárias próprias ou através de abertura de créditos adicionais que o Executivo Municipal fica autorizado a abrir, devendo ser, neste caso, consignados aos orçamentos futuros recursos e dotações próprias para a mesma finalidade. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pacaembu, 10 de fevereiro de 2022, João Francisco Gnai Neves, prefeito municipal. Projeto de lei número 3 de 2022 do Legislativo institui a política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar. Mensagem do projeto de lei complementar número 2 de 2022 da mesa. Pacaembu, 1º de fevereiro de 2022. Senhores vereadores, temos a honra de submeter a levada à consideração de vossas excelências o projeto de lei complementar número 2 de 2022, de autoria desta mesa diretora, que altera as redações dos artigos 14, 19, 16, 33, 36, 38, 40, 42 e 44, todos da Lei Complementar número 101, de 29 de novembro de 2018, para inserir na descrição dos diversos cargos de provimento efetivo e em comissão da Câmara Municipal de Pacaembu os requisitos mínimos de admissão, alterando os requisitos para o cargo de diretor administrativo, inserindo a atribuição ao cargo de procurador jurídico e estabelecendo gratificação para a função de tesoureiro.
O presente projeto tem por objetivo promover adequações indispensáveis e urgentes na estrutura administrativa desta Câmara Municipal para inserir no texto da Lei Complementar nº 101, de 2018, os requisitos prévios para o preenchimento dos cargos de provimento efetivo em comissão que antes estavam descritos apenas no anexo 2 da mesma lei, atendendo assim uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarada em recente julgamento das contas da administração camarária. Outra alteração proposta nesse projeto, que também compõe o rol de recomendações do Tribunal de Contas do Estado, nas suas últimas avaliações, é a inserção da exigência de ensino superior para a ocupação do cargo de diretor administrativo, referência 1, dos cargos de provimento em comissão, o que também está de acordo com o que foi pactuado no TAC, termo de ajustamento de conduta, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pacaembu e o Ministério Público do Estado de São Paulo, com a participação deste Legislativo, para o aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Executivo. Além disso, foi excluída aquela limitação que restringia a ocupação do cargo de diretor administrativo, abre aspas, apenas aos ocupantes dos cargos da divisão da Secretaria, fecha aspas, de modo que, doravante, qualquer servidor efetivo ocupante de qualquer cargo do Departamento Administrativo, desde que pense os requisitos legais agora inseridos, poderá ser nomeado para este cargo em comissão. Ademais, neste projeto se cumpre mais uma etapa no esforço de adequação às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que de fato já vinha sendo implementado através do ato deliberativo número 5 de 2021, de 5 de fevereiro de 2021, que estabeleceu as normas para a implementação do sistema de pagamento por transferência bancária ou PIX para as aquisições de bens, serviços, pagamentos de vencimentos de servidores e subsídios dos vereadores, além do ato deliberativo número 12 de 2021, de 21 de setembro de 2021, que determinou a obrigatoriedade de cotação prévia de preços para todas as aquisições de bens e serviços, estabelecendo normas procedimentais específicas para tanto. Essas adequações, por terem um caráter de mudança permanente nas rotinas de trabalho, tanto da divisão de compras, almoxerifado e patrimônio, quanto da tesouraria, serão, por este projeto, inseridas no texto da Lei Complementar nº 101, de 2018, através do acréscimo do inciso 6º ao artigo 19, artigo 6, do inciso 6 do artigo 19 e dos incisos 7, os artigos 14, 16, 33, 36, 38, 40, 42 e 44 da Lei Complementar nº 101, de 29 de novembro de 2018, passam a vigorar com as seguintes redações. Abre aspas, artigo 14. As atribuições da Procuradoria Jurídica são afetas ao cargo de Procurador Jurídico, referência 6 da tabela 1, cargo de provimento efetivo da escala de vencimentos que compõe o anexo 3, a ser provido através de concurso público nos termos da lei, preenchidos os seguintes requisitos conforme anexo 2. 1. Certificado de conclusão ou bacharelado em Direito. 2. Inscrição regular e definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil. 3. Comprovação de 3 anos de efetivo exercício de advocacia. Artigo 16. As atribuições de assessoria legislativa são afetas ao ocupante do cargo de assessor legislativo, referência 2 da tabela 2, cargo de provimento e comissão, da escala de vencimentos que compõe o anexo 3, a ser provido através de ato da mesa, preenchido os requisitos conforme anexo 2. 1. Certificado de conclusão de bacharelado em Direito. 2. Inscrição regular e definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil. 3. Comprovação de 3 anos de efetivo exercício da advocacia. Artigo 33. As atribuições do diretor administrativo, sempre de caráter provisório e circunstancial, são afetas ao cargo de diretor administrativo referência 1, na tabela 2, cargo de provimento em comissão, e da escala de vencimento que compõe o anexo 3, a ser provido através do ato da mesa, preenchendo os seguintes requisitos, conforme anexo 2. 1. Certificado de conclusão de ensino superior. 2. Ocupar qualquer dos cargos efetivos integrantes do departamento administrativo, descrito na seção 7 do capítulo 2 desta lei. 3. Conhecimentos gerais na área de processo legislativo. Artigo 36. As atribuições da divisão de serviços gerais são afetas ao cargo de servente, referência 1 da tabela 1, cargo de provimento efetivo da escala de vencimentos que compõe o anexo 3, a ser provido através de concurso público nos termos da lei, preenchido o seguinte requisito, conforme anexo 2, certificado de conclusão de ensino fundamental. Artigo 38. As atribuições da divisão de secretaria e redação são afetas aos ocupantes de emprego público de auxiliar de secretaria 2, referência N da tabela 3, emprego público extinto na vacância, e do cargo de auxiliar de secretaria e redação, referência 2 da tabela 1, cargo de provimento efetivo, ambas integrantes da escala de vencimentos que compõem o anexo 3 desta lei,
provido o cargo mediante concurso público nos termos da lei, desde que preenchidos os seguintes requisitos conforme o anexo 2. 1. Certificado de conclusão do ensino médio. 2. Conhecimentos gerais na área de redação e processo legislativo. Artigo 40. As atribuições da divisão de compras, almoxarifado e patrimônio são afetas ao cargo de encarregado de compras, almoxarifado e patrimônio. Referência 3 da tabela 1. Cargos de provimento efetivo da escala de vencimentos que compõe o anexo 3 a ser provido através de concurso público nos termos da lei, preenchidos os seguintes requisitos, conforme o anexo 2. 1. Certificado de conclusão do ensino médio. 2. Conhecimentos gerais na área de informática. Artigo 42. As atribuições da divisão pessoal, licitações e contratos são afetas aos ocupantes de cargo de encarregado de pessoal, licitação e contratos, referência 4 da tabela 1, cargos de provimento efetivo e da escala de vencimentos que compõe o anexo 3, a ser provido através de concurso público nos termos da lei, preenchidos os seguintes requisitos, conforme o anexo 2. 1. Certificado de conclusão do ensino médio. 2. Conhecimentos gerais na área de gestão de pessoal e licitações. Artigo 44. As atribuições da divisão de contabilidade e orçamento são afetas aos ocupantes de cargo de contador, referência 5, da tabela 1, cargos de provimento efetivo e da escala de vencimentos que compõe o anexo 3, a ser provido através de concurso público nos termos da lei, preenchidos os seguintes requisitos conforme o anexo 2. 1. Certificado de conclusão de ensino técnico profissional ou superior em contabilidade. 2. Inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. 3. Conhecimentos específicos nas áreas de contabilidade pública e administração contábil. Artigo 2º. Fica acrescido o inciso 9 ao artigo 13 da Lei Complementar nº 101 de 2018, com a seguinte redação. 9. Emitir parecer prévio acerca da admissibilidade técnica e jurídica, bem como de outros aspectos formais e regimentais das proposições protocoladas na Câmara até o termo final do prazo para a manifestação das comissões permanentes. Artigo 3º. O artigo 19 da Lei Complementar nº 101 de 2018 passa a vigorar com a nova redação no caput acrescido do inciso 9, nos seguintes termos. Artigo 19. A Tesouraria da Câmara Municipal de Pacaembu é o órgão subordinado diretamente ao presidente da Câmara, denominado responsável pela Tesouraria, cujas funções remuneradas mediante gratificação de função, nos termos do artigo 54 e seguintes desta lei complementar, sempre exercidas por servidor efetivo, exceto o ocupante de cargo de contador, referência 5 da tabela de cargos de provimento efetivo, são as seguintes. 9. 6. Utilizar o sistema de pagamento por transferência bancária direta, sempre que possível, preferencialmente para pagamento dos vencimentos dos servidores e os subsídios dos vereadores, estabelecendo com as agências bancárias envolvidas as tratativas, convênios, contratos e ou cadastramentos necessários para tanto, sem prejuízo das garantias mínimas de comprovação, eficiente e segurança das operações, observadas as exigências legais em cada caso. Artigo 4º. Fica acrescidos os incisos 7 e 8 ao artigo 39 da Lei Complementar nº 101 de 2018, com a seguinte redação. 7. Manter atualizado o cadastro dos fornecedores de bens e serviços, obtendo os dados bancários necessários à realização de pagamentos através da emissão de boleto ou transferência bancária, inclusive com a utilização do sistema Pix, quando implantado. 8. Realizar pesquisa prévia dos preços com pelo menos 3 fornecedores, com preferência aos mais próximos, para todas as aquisições de bens permanentes, materiais de consumo ou serviços, sempre formalizada mediante ofícios ou e-mails, conforme a natureza ou o valor do bem ou serviço adquirido, arquivados nas respectivas pastas, sem prejuízo das formalidades previstas em lei, para os casos de licitação ou dispensa. Artigo 5º. Os anexos 1 e 2 da Lei Complementar nº 101, substituídos pelos anexos 1 e 2 da Lei Complementar nº 106, de 16 de janeiro de 2020, passam a vigorar com as redações constantes dos anexos 1 e 2 desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2022. Pacaembu, 1º de fevereiro de 2022, Luiz Fernandes Tec, vereador, Thiago Ferreira Renondaro, primeiro secretário, João Ricardo Nonato Parra, segundo secretário. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 01/2021, altera mediante nova redação, revogação parcial ou acréscimo, conforme o caso, os artigos 4º, 5º, 9º, 10, 11, 16, 25, 106, 107, 108, 118, 119, 125, 127, 128, 129, 135, 137, 142, 143, 156, 157, 158, 159 e 212,
Acrescenta os artigos 156A, 156B e 156C e revoga os artigos 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 111, 112 e 136, bem como a seção 3 do capítulo 2 do título 1, todos da Lei Orgânica do Município. Solicito ao vereador Tiago Ferreira Redondar, o primeiro secretário, para que proceda a nova verificação de frequência dos senhores vereadores. Ayrton Sica Mendes, Aparecida Terezinha Vecchiati Martins Monzini, Aparecido Donizete Frias, João Ricardo Nonato Parra, Joyce Fernanda Fonseca da Silva, Luiz Fernando Steck, Nelson Pereira Costa, Suzana Hiroko Kawano, Tiago Ferreira Redondaro presente. Havendo quórum para as votações, esta presidência dá por aberta a ordem do dia. Esta presidência consulta os senhores vereadores se o projeto de lei número 7 de 2022 do Executivo e projeto de lei complementar número 2 da mesa diretora devam ser declarados objetos de deliberação e dados à ordem do dia. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra queira levantar-se. Declaradas matérias deliberativas. Em primeira discussão do projeto de lei número 3 de 2022 do Legislativo. Em primeira votação do projeto de lei número 3 de 2022 do Legislativo. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contra queira levantar-se. Declarado aprovado. Em primeira discussão da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 1 de 2021. Em primeira votação da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 1 de 2021. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra queira levantar-se. Declarada aprovada. Esta presidência comunica aos senhores vereadores que não submeterá em discussão e votação os requerimentos número 4 ao 8 de 2022, uma vez que os mesmos foram subscritos por todos. Comunica ainda que serão convocadas as comissões competentes para emitirem seus pareceres nos projetos de lei número 7 de 2022 do Executivo. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, esta presidência comunica aos senhores vereadores, tendo em vista que a restrição ao uso da palavra ainda está vigente por força dos atos da mesa números 3 a 5 de 2020, esta presidência concede o uso da palavra livre, conforme aprovado em plenário em sessão anterior, mantendo os cuidados indispensáveis, que é o uso da máscara durante a fala, um distanciamento mínimo do microfone e a redução de tempo para 10 minutos de fala para cada vereador. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra queira levantar-se. Não havendo manifestação em contrário, esta presidência concede a palavra livre pelo tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Tiago Redondaro. Boa noite a todos. Boa noite, nobres pares, colegas. Eu queria usar essa tribuna, não é porque eu gosto. Eu gosto um pouquinho, mas eu queria usar essa tribuna hoje. Eu podia vir aqui fazer um discurso ferrenho, soltar nas redes sociais, fazer um deboche, né, tudo mais. Mas eu queria conclamar os colegas a uma sensibilidade, né? Todos os nós vereadores, todos nós 9 colegas aqui, participamos diretamente de reuniões com o Executivo, conversamos com os secretários, estamos diariamente ligados à organização da polis, da cidade, né? Todos nós sabemos, por exemplo, as demandas do município que estão sendo levantadas pela administração. Eu não acho adequado, e acho que, estou vindo aqui numa boa, estou vindo numa boa, falar numa boa, né? Não acho adequado a gente manter essa postura de engenheiro de obra pronta. A gente sabe o que vai acontecer, uma coisa que a administração já vai fazer, e a gente lança uma indicação. Por exemplo, seria adequado eu vir aqui e fazer uma indicação para a prefeitura construir um hospital, para depois falar que foi eu que fiz? É adequado? Não é adequado, porque é uma coisa que vai acontecer. Seria adequado eu vir fazer uma indicação, por exemplo, da construção do posto artesiano na Guaraniúva e sair falando para os moradores que foi eu que fiz? Não é adequado. Isso soa até como mentir para a população. Isso infringe a população. Não me incomoda. Já me incomodou um tempo atrás, mas não me incomoda mais. Eu queria conclamar os nobres colegas a repensar esses atos, sabe?
Uma indicação, pessoal, o que é uma indicação? Talvez falte esse exercício de entender o que é uma indicação. É saber uma demanda da população e levar ao executivo. Uma indicação tem esse formato, tem essa hierarquia. Você não indica uma coisa que já vai acontecer, porque não tem poder nenhum a sua indicação. Por exemplo, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo na Rússia. Eu vou fazer uma indicação ao senhor Vladimir Putin para retirar as tropas da Ucrânia. E olha só, se uma hora ele falar que não vai ter mais guerra, eu vou divulgar para o Brasil que foi eu que acabei com a guerra na Ucrânia. Foi eu que acabei com a guerra na Rússia. Isso não é legal, galera. Isso aí, para muitas pessoas, pode parecer mérito, mas soa como chacota entre várias pessoas. Isso é um desrespeito a essa casa. Todos nós temos o seu trabalho, sabe? Temos as suas bandeiras. Isso é legal, é bonito, é bacana. E eu vou deixar claro, esse vídeo não vai para rede social, não vai. Eu estou conclamando a sensibilidade dos colegas a repensar esses atos. Porque isso é enganar a população. Isso é mentir para as pessoas. Sair falando que conquistou coisa que não conquistou. Sair indicando coisas que já vão acontecer e que todos nós sabemos que já vai acontecer. Não é bacana, tá? Então, mais uma vez, conclamando, dando mais uma oportunidade para que esses atos cessem. Para que isso pare de acontecer numa boa, tá? No mais, um dia triste para o Pacaembu, a perda do senhor Ilson Mazzali. Não pude estar presente no velório dele, mas a família Mazzali sabe e conhece, temos uma intimidade muito grande e uma perda irreparável para Pacaembu. Eu gostaria que o Luiz, tenho certeza que ele já está pensando em alguma coisa, não sei o que nós podemos fazer para homenagear o seu Wilson, né? E acho que ele merece todas as homenagens por toda a postura que ele teve. E esse Thiago mais calminho hoje aqui talvez seja exemplo do seu Wilson que eu carrego comigo. E um exemplo valoroso de uma pessoa que, mesmo com as divergências e mesmo quando afrontado, e eu acompanhei muitas vezes isso, ainda manteve calmo, sereno, equilibrado. E essa é a postura que eu quero levar daqui para frente. Um novo Thiago, talvez, quem sabe, buscando um diálogo maior. Então, conclamando a sensibilidade dos colegas a repensarem isso. Não pega bem, beleza? Presidente, muito obrigado a todos e uma boa noite. Parabéns, Thiago, pelas oportunas palavras. Gostaria, antes de encerrar a sessão, de só tecer um comentário, né, deixar aqui público a ilustre visita do Jorge Rato, filho do saudoso Jorge Rato, que foi deputado estadual, nascido em Pacaembu. Tivemos a honra e o prazer de recebê-lo aqui hoje. Foi muito produtiva a nossa conversa. O Jorge é vereador em São Paulo há 3 mandatos. Talvez, e precisamos torcer para que isso aconteça, ele saia candidato a deputado estadual. Foi muito produtiva a nossa conversa. E o Jorge, mesmo sendo vereador em São Paulo, ele tem colaborado e muito com o município de Pacaembu. Então fica aqui a minha gratidão, os meus agradecimentos públicos, a visita dele hoje, do Jorge, do Alex, o irmão dele que o acompanhou. A gente não estendeu o convite a todos os demais vereadores e população em geral, porque pela proximidade da família Rato com a família Mazzali, eles vieram especificamente para o velório do seu Mazzali e ele nos fez uma rápida visita. E como ele é do MDB, ele quis muito estar em contato com a Cidinha Ayrton, que infelizmente estava em Parapozinho, e a Cidinha também nos deu a honra de estar aqui presente. E no momento oportuno ele virá exclusivamente para estar com todos nós aqui. Tá joia? Ele pediu para deixar um abraço para todo mundo. E eu não poderia deixar de encerrar essa sessão muito emocionado, né, falar um pouquinho do seu Wilson Mazzali. Pacaembu está de luto, né? Nós estamos oficialmente de luto. O prefeito João Francisco decretou luto oficial de 3 dias. O seu Wilson é uma pessoa muito participativa, um homem muito sério, muito íntegro, muito honesto, que muito colaborou com a política de Pacaembu. Eu e o João Parra tivemos o prazer, né, de estar com ele
na 17ª legislatura e foi impressionante. Pacaembu é uma pequena família, é evidente que todo mundo se conhece, mas a política me aproximou do seu Wilson. E impressionante, a pessoa diplomática, a pessoa discreta, honesta, leal, e isso acabou que a gente se tornou bons amigos. Então quero deixar aqui os meus mais sinceros sentimentos a Sandra, a Milena, aos netos, genros, aos familiares, aos irmãos, aos sobrinhos, a todos os familiares e todos os amigos da família do seu Wilson Mazzali, o nosso mais sincero pesar e que Deus tenha infinita misericórdia e conforte o coração de todas as pessoas que sofrem esse luto nesse momento. No mais, parabenizar o trabalho de todos os vereadores e agradecer todo mundo que nos assiste. Esta presidência comunica aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 9 de março, próximo vindouro. Finalizando, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.